Vamos lá para mais um estudo bíblico. Hoje nós vamos estar falando de Davi, mencionando a palavra de... Fala muito da pedra, né? Que Davi... Muita gente fala que Davi matou o gigante Golias com a pedra, né? Não é verdade. Davi matou o gigante com a espada. E é nesse tema central que a gente vai nos adeter, né? Que é falar da espada, né? Muitas vezes eu tinha, sabe, uma dúvida, né? Porque Davi, quando ele vai enfrentar o gigante, né? Ele fala, né? Vou cortar sua cabeça e dar elas para as aves dos céus. E engraçado que ele não tinha espada, né? Ele tinha as pedras, assim. Quando ele falou que ia ferir o gigante, não era de assustar, né? Porque ele levou as pedras para ferir o gigante, mas a espada, ele falou pela fé mesmo. Ali, quando ele falou que matou o gigante com a espada, ele falou assim: eu vou cortar a sua cabeça, né? E ele não tinha espada. O que ele tinha? Ele tinha apenas as pedras. E nesse tópico que a gente vai abordar aqui, né? A espada. Vamos ler aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 42. Quando o filisteu, vendo Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, ó, espada, essa que é a espada que nós vamos ter na mensagem, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te darei a cabeça, ferir-te-ei, que ele feriu com o quê? Com a pedra. É que ele está falando, né? Antes de acontecer. Ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, quer dizer, que ele ia cortar a cabeça do filisteu com a espada. Cadê a cabeça? E os corpos do arraial dos filisteus te darei hoje mesmo, e as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na minha mão. Excedeu que, levantando o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao encontro, a encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dele uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. Lembre-se, Davi não matou o gigante com a pedra. Davi feriu o filisteu com a pedra. Então, tente entender isso. Ele não matou o filisteu com muita gente, nem muitas pregações eu já vi, mas aqui não tem revelação, é o texto que está dizendo que ele feriu o filisteu com a pedra. Agora vamos continuar aqui a leitura. E Davi correu e encontrar-se com o filisteu, e Davi meteu a mão no alforje com que estava a pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e pondo a pedra lhe cravou na testa. Caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. E feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Aqui, ó, tá falando como que Davi matou o filisteu. Ele matou com espada. Aqui, ó. E matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Então, eu quero ter essa mensagem que Davi matou o filisteu sem que tivesse uma espada. Quer dizer, ele matou sem ter uma espada. Ele foi para a batalha. É isso que era a fé de Davi. Ele venceu o filisteu, ele profetizou que ia matar o filisteu sem ter uma espada. Ele falou: vou cortar a sua cabeça. Ele não tinha espada, ele só tinha uma alforje e a pedra. Isso que aconteceu. Sim, ele feriu o filisteu com a pedra, mas ele não matou o filisteu com a pedra.
ele matou o filisteu com a espada, né? Matou o filisteu com a espada. Então, quer dizer, então, que o que significa essa espada? Por que Davi precisou usar a arma do inimigo para poder derrotar ele? Então, é isso que eu vou me ater aqui. Essa espada que está na mão do filisteu significa, nada mais é que uma arma de justiça. Você acredita? É assim que o diabo ataca o ser humano e vence o ser humano. Por aquilo que pareça, não é com deslealdade, não. Ele tem direito de ferir a pessoa. Por quê? Porque a pessoa está em desacordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a espada. Como que eu vou provar para você que a palavra de Deus é a espada? Em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 17. Vamos lá, para eu mostrar para você o que é essa espada. Mas não estou falando de pedra, não. Hoje eu vou falar só de espada, né? Acho que muita gente começou a ver falar de pedra, né? Mas hoje nós vamos ater a espada. Estamos em Lucas, vamos chegar lá. Estamos em Coríntios, vamos chegar em Efésios, aqui, Efésios 6, capítulo 17. Tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que o diabo vence o ser humano? É com a palavra de Deus. Como assim? A palavra de Deus, ela pode servir tanto para o bem como para o mal. Quando você está em desobediência à palavra de Deus, é com essa força que o diabo destrói você. Não é que ele tem força. Ele usa a desobediência do homem para destruir o homem. Vou te mostrar lá em Gênesis. Não vou lá em Gênesis, não. Vamos ficar nessa cola aqui. Em Gênesis diz assim que Deus falou para Adão, você não come desse fruto não, porque o dia que você comer, você vai morrer. Aí o que o diabo fez? Ele sabia, ele foi desobediente lá. E ele pegou a destruição por causa da desobediência dele. Então falou assim, o único jeito de eu fazer o Adão cair é fazer ele desobedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é justiça, tanto para o bem como para o mal. Então quer dizer que a palavra de Deus pode servir para bênção ou para maldição. Depois nós vamos lá em Deuteronômio, onde diz as bênçãos e a maldição. O que é maldição? Quando você ouve a palavra de Deus e obedece, vem que as bênçãos sobre a sua vida. Quando você ouve as palavras de Deus e desobedece, vem o quê? Vem as maldições sobre a sua vida. Então, o diabo, sabendo disso, é assim que ele ataca o ser humano, como desde lá do Jardim do Éden. Desde lá do Jardim do Éden, ele continua fazendo isso, ele continua destruindo o ser humano, fazendo o ser humano desobedecer a palavra de Deus, e através da desobediência, ele usa essa arma, que é essa espada. Essa espada aqui, que Davi usou contra o gigante. Por que o Davi usou essa espada contra o gigante? Porque o Davi, ele foi na batalha direcionado por Deus e ele não estava desobediência à palavra de Deus. Então, por isso que ele tomou essa espada do gigante, que não pertencia a ele. Essa espada pertence a todas as pessoas que servem a Jesus, porque a palavra de Deus é a espada. Então, quer dizer, quando você dá essa espada na mão do inimigo para te ofender, até você ou até os seus familiares, quando você desobedece a palavra de Deus, então você entrega essa arma na mão do inimigo. É assim que ele destrói o ser humano. Não é que ele tem força, o diabo não tem força. A força dele é fazer você desobedecer à palavra, e através dessa palavra ele usa essa espada. Ele usa a desobediência do homem, com essa espada ele fica grande diante de você. Porque você está desobediente da palavra de Deus, ele pode trazer doenças, enfermidades. É assim que ele aterroriza a vida do homem. Então, como que você pega essa espada de volta? Obedecendo a palavra de Deus. Se você está em algum erro, você pede perdão para Deus, essa espada volta para sua mão de novo. Aí, com essa espada que você vai vencer ele, como Davi fez. Como é que Davi venceu o gigante? Com a pedra, não. Davi venceu o gigante com a espada. E essa palavra eu vim trazer para você, cara, e eu nunca entendi isso. Falei, por que Davi tinha que pegar aquela espada e usar uma arma do inimigo para matar o inimigo? Eu não sabia. Eu não entendi que essa arma do inimigo não era do inimigo. Essa arma é de Deus. A espada, ela pode ser tanto bênção como maldição. Eu falei em Efésios, agora nós vamos lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19, para você entender o que eu estou falando. Eu acho que esse entendimento que Deus me deu da palavra da espada é incrível. Eu achei muito tremendo. Eu me jubiluso com isso, eu fico radiante com isso. Então, estamos em Salmos, Lamentação, Ezequiel. Voltamos aqui para Isaías. Isaías, que eu vou pelo celular. Isaías, capítulo 1. Aqui, ó. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se quiseres e me ouvides, comereis o bem desta terra. É isso que eu estou querendo falar para você.
Quando você obedece a palavra de Deus, com essa espada você é abençoado e com essa espada você pode rechaçar todo o ataque do inferno. Agora, ó, versículo B. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Qual que é essa espada? É essa espada que o diabo usa. A espada desobediente do homem da palavra de Deus fica na mão do diabo. E quando essa palavra de Deus fica na mão do diabo, ele traz destruição para a sua vida, para a minha vida, para todos nós. Então, como é que a gente vence o inimigo? Tomando essa espada. E como é que essa espada vem para nossas mãos de novo? Como Davi. Por que Davi tomou a espada do gigante, do Golias? Porque estava em obediência à palavra de Deus. Aquela espada não ia conseguir ter, ele não ia conseguir usar aquela espada contra Davi. Ele não ia conseguir usar aquela espada contra Davi. Por quê? Porque Davi está em obediência. Quando é que o diabo pode usar essa espada contra a vida do ser humano? Quando ele está em desobediência. Quando a gente está em desobediência, desculpa aqui, gente. Quando a gente está em desobediência, ele pode usar essa espada. Então, a gente tem que ater a isso. A espada não pode ficar na mão do inimigo, a espada tem que ficar na nossa mão. Eu quero ler para vocês agora Jeremias, capítulo 23, do 5 ao 6. Quem está aqui no site? Disse oi. Júlio Paixão, oi. Gostando da palavra? O que você achou da espada? Ó, o Luluzinho dando os alertas dele. Jeremias 23. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei Davi um renovo justo. E sendo rei, reinará, e prosperará, e praticará juízo e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome com que nomearão: Senhor, justiça nossa. Quando que Deus é nossa justiça? Quando estamos em obediência à palavra dele. Tanto as bênçãos vêm sem a gente fazer força, como podemos usar a autoridade dessa justiça, que é o nome de Jesus. Tá vendo? Aqui fala, ó, cadê? Cadê? E nos seus dias Judá habitará salvo, Israel habitará seguro. E esse será o seu nome com que o nomearão: Senhor, justiça nossa. Ele é a nossa justiça. Quando a gente põe a obediência à palavra de Deus, esse nome, o nome de Jesus, está aqui, ó, Jeremias 23, do 5 ao 6, ele é a nossa justiça. Tanto para as bênçãos, como também para usar ela contra o nosso inimigo. Não, ela não pode ser usada contra nós. A palavra de Deus tem que ser usada contra o nosso inimigo. E como é que a gente usa essa palavra contra o nosso inimigo? Obedecendo a palavra de Deus. Quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente usa essa arma contra o nosso inimigo. Então, lá em Deuteronômio, diz que as bênçãos seguirão aqueles que obedecem, e a maldição seguirão aqueles que desobedecem. Então, o que é bênção e o que é maldição? Quando você desobedece a palavra de Deus, você entrega a arma por seu inimigo, para ele trazer maldição. E quando você obedece a palavra de Deus, você entrega essa arma na mão de Jesus, para que ele venha trazer bênção. Então, a espada nada mais é que é um meio de trazer bênção ou maldição. E quando você entra em juízo, quando você vai orar buscando uma causa, justificação, então você pode ser absolvido ou condenado. E essa espada, como é que é se você é condenado ou absolvido? É quando você obedece a palavra de Deus. Amém? Margarete... Maria Aparecida, bem-vinda, Maria Aparecida. Disse oi. É que é difícil falar e mexer. Primeira live minha que eu tô fazendo, sabe? Então, você me desculpa que eu não tô tendo muito falar e ter que interagir com o chat, eu não consigo, sabe? Mas aí eu vou respondendo conforme vocês vão comunicando aqui. E é isso, né? As palavras de Deus é isso, né? A espada tem que estar na nossa mão, não na mão do inimigo. E vocês, estão deixando a espada na mão de quem? Do inimigo? Ou estão pegando ela de volta? É fácil pegar a espada de volta. Fala que Deus ele é benigno e perdoador. Como que a gente pega a espada? Pedindo perdão para Deus, nossos erros, e tomando ela de volta. Deixa a espada na mão do inimigo, não. É isso que eu peço para vocês. Acho que deixar a espada na mão do inimigo é trazer sofrimento para você e para sua família. Então, essa live no meu coração, que Deus pôs no coração é esse aqui, para que vocês que estão vendo essa live aqui, não deixem a espada da justiça na mão do inimigo. Como está aqui, ó, Davi
Não deixou a espada na mão do inimigo. O que ele fez? Ele foi, tomou a espada e ainda matou o inimigo. É isso que eu desejo de Deus para a gente. Que a gente venha pegar essa espada da mão do inimigo e destruir ele. É isso que Deus quer. O ser humano, Deus só tem o quê? Misericórdia e perdão. Pode ser o maior assassino que tem nessa terra. Deus quer o quê? Diz que a palavra de Deus diz, né? Eu quero que o malfeitor se converta a mim e eu vou me compadecer dele. Quer dizer que Deus ele se compadece daqueles que estão no caminho errado, né? Então, a palavra de Deus é bem clara. Ele não quer o mal de ninguém. Mas só que se a pessoa morrer nesse mal, aí vai vir o quê? A espada nunca vai se apartar mais da tua... Ah, e tem uma palavra que diz isso. Acho que na casa de Davi, né? Quando ele foi desobediente, Deus diz assim, ó, a espada nunca vai apartar da tua casa. O que é isso? É condenação. Quando Deus fala isso, é condenação. Por quê? Por causa do erro dele, né? Ele teve aquele erro lá com Batseba, ele entregou de novo, ele matou o gigante Golias com a espada quando ele estava em obediência, depois ele entregou de novo a espada na mão do inimigo, quando ele desobedeceu. Aí o que aconteceu? O inimigo pegou a espada, ó, teve incesto na casa dele, o filho dele tomou o reino dele. Quer dizer, você pode ver que teve muitas coisas ruins, porque ele entregou a espada. Essa espada você não pode entregar na mão do inimigo, como Davi fez aqui, ó. Davi matou o gigante com a própria espada dele. Diz aqui, ó, essa espada não era do gigante. Você tem que entender que essa espada significa juízo. Juízo. Espada no Velho Testamento significa juízo. Quando Deus queria eliminar um povo, ele falava, ó, vai e extermina ele ao fio da espada. O que é? Era fazer juízo. Porque ele estava desobediência à palavra de Deus. Então, essa espada na nossa mão, é isso que nós vamos fazer com o nosso inimigo. Nós vamos desfazer ele da nossa vida, do nosso caminho, das nossas vidas. Amém? Cadê? Manda um abraço para o Paulo. Mimoso, meu sobrinho, ama seus vídeos. Um abraço, Paulo. Seja abençoado aí. Se a gente podemos ser usado por Deus para abençoar, estamos aí para isso. De graça receber e de graça dar. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Amém? A gente só traz se tiver uma revelação, né? Ficar trazendo, encher linguiça também não adianta, né? Eu achei essa palavra que Deus me deu aí da espada de Davi foi tremenda. Eu nunca vi isso, cara. Eu estou dizendo que não teve revelação que alguém trouxe. Eu nunca vi, nem li a respeito disso. E está me fervendo no meu coração essa espada. É que diz para mim, né? Não deixa a espada na mão do seu inimigo, cara. Não deixa a espada na mão do seu inimigo. Como que você não deixa? É andando conforme com a palavra de Deus. E Davi teve essa queda, mas ele tomou de novo a espada. Ele foi o maior rei que Israel teve. Ele passou para aqueles problemas dele lá, teve os filhos deles se levantando contra ele, mas ele pediu perdão para Deus e Deus perdoou. Deus perdoou, ele voltou de novo a ter aquela espada na mão. E que eu saiba, Davi nunca mais entregou aquela espada na mão do inimigo. Nunca mais. Nunca mais ele entregou a espada no inimigo. Ele desfez todos aqueles inimigos que Israel teve. Ele cortou todos eles ao fio da espada. Porque ele estava com o quê? Com a justiça, gente. E no Novo Testamento, eu falei muito do Velho Testamento, né? Simbolizando aqui a espada que Davi venceu, mas eu trouxe aqui Efésios 6, né? Que diz, tomando sobretudo o capacete da salvação, mas nós estamos falando mais da espada, né? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a obediência à palavra de Deus. Como é que você toma essa espada? Quando você está de obediência à palavra de Deus. Só que em Coríntios, isso, não, 1 Coríntios, acho que é 5,17, diz que aquele que conheceu o pecado, Jesus, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos justiça de Deus. Tá vendo? Por que a gente pode hoje não aceitar que o inimigo venha trazer destruição para a nossa vida? Porque hoje, em Cristo Jesus, nós fomos feitos justiça de Deus. Por quê? É igual nós estamos falando, no Velho Testamento, como que era? Era se converter a Deus, se arrepender dos seus erros, e a justiça voltava para ele. Todas as pessoas, você pode ver no Velho Testamento, que se arrependeram e tiveram perdão de Deus, todas elas Deus exaltou. A palavra de Deus diz assim, humilhar-vos perante a potente mão de Deus, e ele vos exaltará. O que é humilhar? É isso, reconhecer seus erros. As pessoas acham que humilhar é botar um pano de saco, ficar a noite de Deus. Não é isso. É você chegar e falar assim, ó, eu errei. Pronto, acabou, eu errei. O que eu posso fazer? Eu não posso pagar meu passado. Mas o sangue de Jesus pode. Por isso que a gente se reconciliar com Jesus é fácil. Eu não entendo porque as pessoas andam em erro. Não precisa andar em erro. É só se você quiser, né? Você fala assim, não, eu quero
eu tô virado no giraia, quero andar no erro. Aí não tem ninguém que pode fazer nada, né, filha? Você tá de mão dada com o capiroto. Você vai sofrer muito, só isso. Deus é amor, gente. Deus não tem interesse nenhum em destruição do ser humano. Eu sei que tem umas pregações meio fortes aí e tal, mas e exortação existe, mas só que não é isso que Deus pede da gente. Ele vem com amor, ele vem com perdão, ele vem com misericórdia, é isso que ele tem pra gente. Deus é um Deus de amor, ele não está condenando ninguém, pelo contrário, ele está salvando. Por isso que essa mensagem é nesse nível. Não é condenando um homem, é só querendo que o homem tome de volta o quê? O instrumento que o diabo usa para destruir a vida das pessoas, que é a própria desobediência do homem à palavra de Deus. Ele pega esse poder que o diabo não tem poder. Lembre-se que essa espada que Davi venceu Golias era a desobediência do povo de Israel. Então, o Golias chamava todo mundo para a batalha. Se Saul fosse para a batalha, sabe o que ia acontecer? O gigante ia estraçalhar ele. Então as pessoas olham muito pelo tamanho do gigante. Não é a força do gigante, não era o tamanho dele. A força do gigante não era a armadura dele, a lança dele era não sei quanto, era não sei o quanto. Por que Davi não temeu o gigante? Porque quando Davi olhou para o gigante, falou: olha, eu não faço obediência à palavra de Deus. Essa espada aí você não pode usar contra mim. Essa espada é do meu Deus, é de fazer justiça, é de trazer condenação, e ela não pode ser usada contra mim. É a mesma coisa. Por que a gente tem um versículo de Romanos que diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Depois vem, essa aí, ela é em capítulo 5 de Coríntios, tá? Em Romanos 8, diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Davi foi para frente do gigante, olhou para ele e falou assim: essa espada aí para destruição não pode ter vez na minha vida. Não pode, você não pode usar. Eu vou tomar ela de você, ela pertence a mim, eu estou em obediência à palavra de Deus, e eu vou destruir você. Ele cortou a cabeça do gigante, ele foi lá e pá! E muita gente diz que Davi matou o gigante com a pedra. Não, gente, aqui, ó, a palavra de Deus, revelação, não. Eu não sei como é que tem homem de Deus que lê a Bíblia, a Bíblia está falando que Davi feriu o filisteu com a pedra e matou o gigante com a espada. Não entendo, gente. Está falando ali, está sendo bem claro que Davi venceu o gigante foi com a espada, a própria espada do gigante. E Davi, ele quis deixar essa espada de lado e não começou a ter muita vitória, não. Davi e Saul começou a seguir ele. Aí teve um determinado tempo que ele pegou, correndo de Saul, foi nas casas do sacerdote. Aí ele falou: você não tem nada para me defender, vocês não tem nada para mim, não? Aí o sacerdote falou assim: só tem aqui a espada de Golias. Quer dizer, até Israel dava o nome da espada da justiça do inimigo, não era do inimigo. Aquela espada era do povo de Deus, é a espada de fazer justiça. Lembre-se, gente, lembre-se, essa espada aí não vale contra o ser humano. Essa espada aí não serve para trazer juízo contra o ser humano. Essa espada aí ela só serve, está até em Efésios 6 lá, dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os espíritos e patos. Por isso que fala na espada. A espada, gente, só serve contra o diabo. Tem gente de Deus, talvez seja usada por Deus, não, você está sendo usado pelo diabo. O cara te perseguiu. O cara fez muito mal para você. E você está querendo usar seu atributo de Deus para destruir aquela pessoa? Não, gente, não adianta. Não adianta. Essa espada não funciona contra o ser humano. Se funciona na mão do diabo, funciona contra o ser humano. Mas o ser humano querer usar ela contra o ser humano não funciona. Não foi para isso que nós servimos. Ele disse: amai uns aos outros. É esse nosso mandamento. Ainda que o diabo consiga usar as pessoas de tal forma, e é usado, irmãos. A gente passa por situações difíceis. O inimigo usa mesmo, mas a gente tem que entender o seguinte, cara. O que você tem que canalizar? O ódio existe. O ódio existe. O ódio é um sentimento? É. O amor é um sentimento? É. Eu quero falar do ódio aqui. Você tem que canalizar o ódio para a pessoa certa. Quando a pessoa me usa, o diabo usa uma pessoa para me atingir, eu estou falando da minha pessoa, a experiência minha. Não serve de base, não, mas se você quiser pegar a palavra, eu canalizo isso contra o inimigo. Eu tento usar essa arma contra o inimigo. Eu falo: Deus, eu quero a cabeça desse inimigo. Eu quero destronar esse inimigo. Não importa o que eu tenho que sofrer. Eu passo do espaço de estar arrependendo, de estar perdoando essa pessoa. Estou falando assim, quando a pessoa não pede perdão para mim. Porque se eu não perdoar ela e começar com mágoa, o diabo vai me vencer. Eu vou usar essa própria... Sabe como é que ele vai me vencer? Ele vai usar a arma de desobediência minha. Porque a palavra de Deus diz assim o Pai Nosso diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Quer dizer que quando você
Se eu não perdoar aquela pessoa que me ofendeu, eu estou dando a arma na mão dele. E ele vai poder me destruir. Aí, se eu perdoar, eu estou de obediência com a palavra de Deus. Aí, o que eu faço? Tudo bem, perdoei aquela pessoa, mas eu vou em cima daquele que usou aquela pessoa. A minha raiva não acaba. Eu tenho que soltar esse ódio em cima desse inimigo. Eu destronei esse inimigo, olho para ele, eu só penso nele, eu só vejo ele. Não vejo outra coisa. Tem gente que fala assim, eu tô cego, então. Eu fico ceguinho nele. Falo só, Deus, me dá ele na minha mão, como você deu Golias na mão de Davi. É assim. Porque a gente não tem que pedir justiça para o ser humano, né? Não tem isso. Deus não vai fazer isso. Deus só tem justiça, essa arma Deus deu para nós usar contra o inimigo, não contra o ser humano. Seja aquele que for, seja rico, seja pobre, seja o que for, classe alta, classe baixa, não importa. Deus não quer que a gente use nenhuma arma da nossa milícia contra o ser humano, é contra as potestades e principados. Contra isso, sim, você tem que usar. Amém? Então, vamos ficar aqui dando essa live aqui, encerrando essa live. Quem foi abençoado, esse seu joia, para que ter 2 pessoas gostam da live, amém? Deus abençoe vocês. E vamos aí, né? Quando Deus outras revelações a gente está trazendo, tá abençoando vocês, amém?